Amém, gente? Vamos orar, queridos? Fiquem em pé, por favor. Nós queremos orar com você agora. Queremos abençoar o nosso Tadel. Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa tarde de domingo abençoada. Nós somos gratos porque o Senhor é bom, como diz o Salmo 100, versículo 5, e as tuas misericórdias duram para sempre, de geração em geração é a tua fidelidade. Nós queremos abençoar o nosso Tadel hoje, Pai, que sejam momentos maravilhosos de aprendizado da tua palavra, de partilhar do amor de Deus e também de edificação para os santos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, gente? Podem sentar. Eu quero... Evito, a gente está com aquele versículo profético aí no telão? Podemos colocar ele? Dá certo a gente colocar? Vamos declarar esse versículo, gente, o Salmo capítulo 2, versículo 8, não é isso? 1, 2, 3 e... Pede-me as nações, a terra por tua possessão. Diga-se comigo, Espírito Santo, nós já recebemos os 223 municípios da Paraíba. Diga-se, nós já recebemos cada bairro de João Pessoa. Nós já recebemos toda a região metropolitana de João Pessoa. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Podeis sentar. Gente, eu acho que pode baixar um pouquinho, tá? Mais um pouquinho. Gente, nós vamos falar hoje de um assunto, eu acho relevante, intitulado transparência. Diga-se comigo, transparência. Tudo que a gente está falando, a partir de 2 semanas atrás, nós estamos nos preparando, nos organizando para a nossa grande colheita, que será no mês de maio, amém? Melhor dizendo, no mês de novembro, não é isso? Amém, gente? São 4 meses de preparação, para que nós possamos ter, em novembro, 4 semanas intituladas Casas de Paz. São 4 semanas evangelísticas, então nós estamos nesse processo, caminhando no Tadel, nessa direção de assuntos pertinentes a essa edificação, para que a gente possa ter 4 semanas de muitas colheitas em nome de Jesus. Falando sobre isso, na semana passada a pastora Angélica pregou aqui sobre o trilho para ser discipulador. Você sabe que são 9 passos, eu não vou citar aqui porque eu sei que vocês já sabem, os tadelianos sabem disso na ponta da língua. Mas só para refrescar a sua mente, um dos pontos que ela falou, é importante que esse discipulador, ele faça o curso de nova criatura em Cristo, tá bom? Então, Vitor, levanta a mãozona aí, Vitor. O Vitor é um dos caras mais bonitos aqui da igreja. Então, no final do culto, no final do culto, celebração mesmo, o Vitor vai estar aqui fora, né, Vitor? Talvez eu vou estar lá do lado dele, para poder você fazer a sua inscrição. Obrigado, viu, Vitor? Para você fazer a sua inscrição para o curso de nova criatura. Gente, olha só, esse ano vai ser o último curso de nova criatura. Então, se um membro da sua célula que ainda não fez, se você falar assim, Watson, eu quero preparar esse membro da minha célula para que ele possa estar apto para ser discipulador. E quem sabe ser líder de célula, que é o nível 2, né, dessa preparação, então você não pode deixar esse membro passar batido nesse curso de nova criatura em Cristo, tá bom? A gente vai estar disponibilizando hoje, vamos disponibilizar domingo que vem no nosso novo local, e no último domingo, que é dia 30 desse mês, a gente vai também estar abrindo inscrições. Então, a partir de hoje, você vai ter 3 domingos para você poder levar esse membro para essa inscrição em nome de Jesus, tá bom? Então, só para deixar claro, quem já fez nova criatura que levanta a mão? Ok. Quem não fez, levanta a mão e é membro da igreja. Temos alguns. Vai ter muitas pessoas também no curso de celebração que não fizeram. Para vocês que não fizeram, deixa eu dar lá fazer uns spoilers aqui para vocês. Quem ministra esse curso é o pastor Eibe. O pastor Eibe ministra esse curso. São 12 semanas, tá bom? Vai ser na segunda-feira, a partir do dia 31. Então, vai ser 1 hora de aula só, de 7h30 às 8h30 da noite. Então, o pastor Eibe vai... a gente solta o vídeo, geralmente são 2 vídeos em média por dia, aulas em torno aí de 20 minutos, 22 minutos mais ou menos cada aula dessas, e no final vai ter a pastora Angélica, vai ser oficial, mas talvez algum momento também vai ser eu, talvez Alexia com o Felipe,
vai ter nós no final, mas a pastora Angélica vai estar como titular, tirando as dúvidas. Então, quem dá aula é o pastor Ebe. Então, a gente vai só bater um papo no final, para quê? Tem algum membro que vai fazer pergunta, então tem que ter um monitor ativo para poder bater um papo, né, gerar essa conversa, esse entrosamento e também tirar essa dúvida, porque como a aula é gravada, então o pastor Ebe dá aula, você vai poder tirar dúvida, tá bom? Então, apesar que a matéria é muito simples, mas vai ter sempre um monitor nosso, talvez eu vou estar algum dia, pastor Angélica vai ser a monitora oficial, para poder tirar essa dúvida. Gente, Nova Criatura em Cristo é um dos cursos principais. Por incrível que pareça, é um dos cursos, é bem basilar, ele faz parte do que a gente chama de ensino fundamental da igreja, né, que é o ensino base, mas é importante você levar. Então, olha só, quem são os grandes responsáveis de levar essas pessoas para o curso Nova Criatura, por exemplo? É o líder de célula. Então, gente, é para isso que a gente tem célula. Para quê? Para que várias pessoas na igreja, como vocês que são líderes e discipuladores, possam nos ajudar a cuidar daquele grupo que é sua célula, para que a gente possa garantir que todo mundo faça o processo. Então, o que cabe a mim, a Andressa, a pastora Angélica, é ajudar no geral, mas é cada um de nós, inclusive a gente também é líder de célula. Então, eu sei na minha célula tem novos convertidos, eu sei que eu tenho que levá-los para a Nova Criatura. Então, você tem que estar muito atento a isso aí, não deixe para cima da hora, tá bom? Esse curso, ele tem um custo de R$30 por causa do livro que a gente compra do Senda, tá? E o segundo curso que a gente vai abrir também para você, que não fez ainda, é o curso de paternidade espiritual. A gente fez esse curso ano passado, foi esse ano ou ano passado? Não estou lembrado. Ano passado, né? Tá, então o que acontece? Esse curso eu quero todo ano ministrar na igreja, até Jesus voltar. Todo ano eu quero separar 6 semanas por ano, que é a duração do curso, para a gente poder também falar sobre isso. Vamos começar, inclusive, esse curso também no dia 31 de julho, tá bom? Então, mas o Watson, a pergunta é o seguinte, eu não fiz Nova Criatura, eu tenho que fazer paternidade? Não. Se você não fez Nova Criatura, a prioridade é Nova Criatura. Depois, ano que vem, você faz comigo de novo o curso de paternidade, tá bom? E paternidade é como se fosse uma segunda fase, mas principalmente você tem que passar por Nova Criatura, que é um curso importante de preparação, tá bom? Esse de paternidade, qual é o nosso intento? É melhorarmos como discipuladores, melhorarmos como os líderes de célula. Então, a gente vai estar 6 semanas mergulhados em assuntos que são fáceis, mas extremamente bíblicos, para que a gente possa ferramentalizar os irmãos com assuntos maravilhosos, tá bom? Fechado, gente? Amém? Eu quero falar com você sobre transparência. O pastor Jean Lins, um amigo meu lá de Fortaleza, no ano 2013, ele fez uma imagem, eu falei com ele ontem e ele não conseguiu mais achar essa imagem. Ele fez uma imagem que a gente administrava a revista MDA, e nós publicamos essa imagem na revista MDA. Um homem feito de vidro. Um homem transparente. E a ideia desse homem transparente fala de quê? De crentes em Cristo Jesus que a gente consegue ver o que está nele. Ele é aberto, ele é uma pessoa que as pessoas olham, não tem segredo, não tem pontos de interrogações, não tem coisas por trás, ele é uma pessoa aberta. Então a ideia do homem de vidro é uma pessoa transparente. O pastor Sabá Liberal, ele já foi pastor nosso lá no norte, ele falava o seguinte, que nós não devemos ser um discípulo, segundo ele, abre aspas, tubo de pasta. O que é tubo de pasta? Geralmente, essa semana eu troquei a minha pasta lá de casa, comprei uma nova, e quando está quase acabando, a gente aperta, né? Aperta, meu Deus, tomara que dê pelo menos a última escovada, tem que apertar. Então, aquele discípulo que para poder ele falar algo, o discipulador tem que estar, e aí, aperta, não deve ser assim. Segundo o pastor Sabá, ele fala que o crente transparente, ele é uma torneira velha. A torneira velha, ela é cheia de folga. A gente pode apertar e ela fica derramando água, e você aperta, depois ela pode derramar de novo. Então, essa metáfora é a ideia de que nós temos que soltar, falar, abrir de maneira natural. Então, isso, gente, nada mais é do que transparência. Então, a transparência é uma qualidade, gente, essencial de um cristão. Então, uma pessoa transparente, ela vive de maneira, a fé dela de maneira genuína, as ações dessa pessoa são ações visíveis, e essa pessoa, até o coração dela é fácil de enxergar. Por quê? Porque é uma pessoa transparente. Então, viver uma vida transparente é a marca de um seguidor de Jesus.
Mas para isso eu tenho que ser o quê? Uma pessoa honesta nos relacionamentos. Eu tenho que ser responsável com a palavra de Deus. Eu tenho que ter cuidado com a minha integridade, com o meu comportamento dentro e fora da igreja. Então isso nada mais é do que uma vida de alguém que é transparente. O pastor Eibe, o nosso presidente, todo mundo conhece, ele falou algo mais ou menos assim, numa pregação dele, eu vou abrir aspas aqui, não foi exatamente essas palavras aqui, mas foi nessa direção. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu aguento qualquer coisa no ministério, mas não tolero a falta de transparência comigo por parte de nenhum dos meus discípulos. E a gente já viu o pastor Eibe, né, mamãe, passando por poucas e boas na vida. Então, ele é conhecido no Brasil como um dos pastores do amor. Um homem de Deus quebrantado, e ele é isso aí mesmo, ele é exatamente isso aí. No entanto, ele fala o seguinte, olha, a falta de transparência, isso não consegue descer na minha garganta. Então, gente, olha a importância, como transparência e fidelidade, né? Isso. Então, a transparência deve ocorrer em que aspecto, gente? Eu quero falar com vocês sobre 3 aspectos, mas eu não vou especificar eles assim de um por um, a gente vai tentar jogar tudo no bolo só. Mas a transparência tem que ser com quem? Com a minha liderança, com os meus colíderes e com os meus liderados. Diga assim comigo, com a minha liderança, com os meus colíderes e com os meus liderados. O que é colíder? Por exemplo, vamos levar para essa igreja aqui. Eu acompanho de perto, hoje, algumas pessoas aqui. Então, quem seria colíder? Por exemplo, vamos usar pessoas do ministério. O Felipe, vamos usar o Andinho, vamos usar o Maciel, vamos usar... Quem? O Carlos. Essas 4 pessoas. Cada um deles lideram um ministério aqui na igreja. Então, todos eles são o que? São colíderes, eles estão na mesma igreja, ou você pode levar para a mesma célula. Então, eles têm o mesmo nível hierárquico. Estão em ações diferentes, mas eles fazem parte do mesmo grupo, do mesmo discipulado. Então, isso é ser os colíderes. Então, é importante haver transparência entre os colíderes? Sim. É importante ser transparente com os nossos liderados? Sim. Então, a transparência me ensina algo importante. Ela deve ocorrer em 360 graus. Diga-se comigo, a transparência deve ocorrer em 360 graus. Ou seja, ela tem que acontecer em todas as esferas relacionais, tá? Agora, a pergunta é o seguinte, gente. Amós capítulo 3, versículo 3, ele vai falar o seguinte: andarão 2 juntos, se não houver entre eles o quê? Acordo. Então, dentro de uma transparência, muitas vezes o que a gente percebe? É que não existe um acordo entre as pessoas, não existe um consenso. Watson, isso é fácil de acontecer dentro de uma organização? Não. Por quê? Porque nós somos hoje no mundo quase 6 bilhões de pessoas. Vamos levar para a nossa igreja aqui agora? Nós somos 80 pessoas por enquanto, em nome de Jesus. Então, dentro dessas 80 pessoas, muitas vezes não é fácil a gente chegar a uma conclusão. A gente olha para uma determinada situação, e a gente começa a perceber que cada um de nós temos um posicionamento diferente. A gente não consegue, às vezes, enxergar pelo mesmo prisma, então isso nos leva a não ter, muitas vezes, uma transparência com o outro. Mas a pergunta que Amós faz, como é que a gente vai andar juntos se a gente não consegue ser transparente, não consegue ter um acordo, uma consonância como pessoas? Eu quero falar com você agora, para ficar mais didático, eu quero falar sobre 3 benefícios da transparência, e depois eu vou falar sobre 4 malefícios da não transparência. Primeiro benefício, se você quiser anotar aí, a transparência gera a unidade e o crescimento na igreja. Diga assim comigo, a transparência gera a unidade e o crescimento da igreja. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, olha só o que Paulo fala. 1 Coríntios 1, 10, tá bom? A gente faz de propósito, gente, para não colocar no Tadel, não é porque a gente não sabe fazer slides não, tá? É porque a gente quer que você pegue a Bíblia, que você dê uma olhada, que você copie, que nem a pastora já está falando aqui no celular dela aqui agora, no bloco de notas. O que Paulo fala? Olha só, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o que, gente? Divisões. Ele continua, antes sejais inteiramente unidos.
na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Observe, Paulo, deixa eu começar de trás para frente. Paulo fala na mesma disposição, ou seja, na mesma organização mental. Não quer dizer que a gente não vai pensar diferente. A gente pensa diferente. Mas para que haja unidade, então é importante que tenha o quê? A mesma disposição, ou seja, eu me disponho, eu decido de maneira transparente, ter a mesma disposição, a mesma organização, o mesmo parecer do meu discipulador, do meu líder, do meu pastor. Mas ele fala o seguinte, olha, sejais inteiramente unidos, diga assim comigo, inteiramente unidos. Então a transparência me leva ao quê? A essa unidade. Por que me leva a essa unidade? Porque a gente vai ter liberdade de conversar, de interagir, de aprender um com o outro. Então, irmãos, olha só, a desunião é uma bomba que o diabo coloca nas comunidades cristãs. Desunião. Porque as pessoas começam a olhar para situações específicas e começam a dar os seus pareceres. Eu acho que é aquilo, eu acho que aquilo ali outro. Só que o que acontece? O parecer que a pessoa dá, o outro não sabe. Então a gente vai entender um pouquinho aqui que a importância de quê? Do feedback claro para que a gente possa, de alguma forma, ter as melhorias dentro do processo da liderança. Então diga assim comigo, a transparência gera unidade e o crescimento na igreja. Ponto 2, a transparência gera o dever de comunicação. Diga assim, gera liberdade e dever de comunicação. Por que isso aqui é importante, gente? Porque todos nós, eu já falei aqui algumas vezes, quero voltar a falar, nós temos pontos cegos na vida. Ou seja, na minha liderança, eu acho que está tudo certo, mas nem sempre está certo. Por quê? Porque nós olhamos as coisas pelas lentes da nossa intelectualidade, do nosso arcabouço de experiência, e muitas vezes isso eu estou equivocado. Quero só abrir um parênteses antes da gente continuar aqui, que eu já falei aqui, volto a falar na igreja, eu não sou o dono da verdade, e só tem uma verdade questionável que é a Bíblia. Então o que eu faço pode ser questionável, e eu estou aberto. Eu já falei isso em nome da Andresa, estamos abertos para poder ouvir os irmãos. A pastora Angélica também está aberta para poder ouvir. Eu sei que também quem lidera a célula e o ministério aqui também deve estar aberto para poder ouvir o quê? Os feedbacks. Porque nós temos o quê? Pontos cegos. Nós achamos que está tudo certo, que a maneira que eu lidero é a melhor possível e talvez o outro enxergue de uma maneira diferente. Então a gente tem que estar aberto por isso aí. Agora, olha só que coisa interessante. É que eu quero só que você entenda algo. Isso aqui é muito legal, porque às vezes nós pisamos muito na bola porque nós não entendemos a importância da gente dar os feedbacks corretos dentro do processo da liderança. Então, olha só, eu quero ver com você aqui agora algo interessante, que é preciso, nós temos o que, gente? Maturidade para ouvir o posicionamento das pessoas. Por que maturidade? Olha só, então aquilo que eu vou talvez dar de ideia para o meu líder, pode ser algo surreal? Pode mudar completamente a conjuntura da célula, do ministério, da igreja? Pode, mas também existe a possibilidade que aquilo que eu vou falar não tem nada a ver. Então, o X da questão é que eu tenho liberdade de falar? Tenho. Eu tenho que falar? Tenho. Mas eu também tenho que ter essa habilidade que, se aquilo que eu falei não foi acatado, ok, vamos para frente. Então, essa sensibilidade é muito importante a gente ter dentro desse processo aí de liderança. A gente entende que a transparência é algo importante. Vamos lá. Quando eu vou para Mateus capítulo 18, você pode notar aí também, dos versículos 15 a 17, lá vai falar o seguinte, olha, o texto aqui o contexto é para alguém que precisa corrigir algo nos relacionamentos, mas a gente pode abrir para outras possibilidades. O que o texto fala? Se alguém tiver algo contra você, ou você contra a pessoa, o que a Bíblia fala? Vai e fala, não é isso? Sim ou não, gente? Sim ou não? Vai e fala, em particular. O texto vai falar o seguinte, olha, se essa pessoa atendeu você,
você ganhou aquela pessoa. Quer dizer, poxa, deu tudo certo. Se a pessoa não te atendeu e ela está em pecado, aí o que a Bíblia fala? Você tem que levar 2 testemunhas. Pode ser seu discipulador, pode ser o pastor da igreja. Se não der certo, a gente vai levar para um aglomerado de pessoas maiores. Mas observa aqui, olha, o contexto, como eu falei há pouco tempo, é para pessoas que estão talvez com problemas de relacionamento, mas isso aqui é válido para qualquer outra área. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero usar o exemplo do Felipe, que é o líder do louvor. Mas você pega esse exemplo aqui, você pode colocar para qualquer célula e para qualquer outro ministério da igreja. Então, vamos lá. Olha só, por que é importante essa transparência na comunicação? Vamos ver, vamos entender que talvez o Felipe, como líder de louvor, você talvez não concorde. Eu quero falar para quem faz parte do ministério de louvor, por exemplo, mas você pode levar, como eu falei, para todo e qualquer ministério que você faz parte. Você talvez não concorde com alguma maneira do Felipe liderar. Então, o que nós entendemos se você é liderado por Felipe? Nós entendemos que a transparência tem que fluir de uma maneira muito clara. Lembra que eu falei? 360 graus? Eu tenho que ser transparente com o pastor Sandra, a pastora Angélica. Eu tenho que ser transparente com os pastores que estão no mesmo nível e também com os irmãos que a gente cuida. Então, o que é correto? É eu chegar com o Felipe, se eu faço parte do Ministério do Louvor, e falar assim, Felipe, a gente tem feito assim, assim, assado. Mas o que você acha da gente fazer assim? Então, você dá a sua ideia, você dá o seu parecer. Lembra, a única verdade questionável, gente, é o quê? A Bíblia. Então, aquilo que eu faço, aquilo que o Felipe faz, o que qualquer líder de ministério faz, pode ser questionável. Claro que com honra, com educação, mas é importante a transparência de que, do Felipe saber que quem faz parte da equipe dele, ele consegue entender o que está no coração de cada um. Entender o que o fulano pensa, o que o ciclano pensa, o que o beltrano pensa. Aí o que acontece? Então você tem que estar aberto, você tem que ser transparente para ouvir. O Felipe, como líder, tem que ser a maturidade para poder também ouvir. E se não for, se ele estiver, por exemplo, pecando, então a Bíblia manda ele tem que se corrigir. Né? Tem que corrigir, tem que correr atrás. Mas se não for um pecado, é só uma metodologia de trabalho. Se ele não acatar também, se não for um pecado, você tem que estar de boa. Você fala assim, poxa, eu fui transparente, eu dei meu parecer, está tudo certo, ninguém está em pecado, vamos continuar. Então, gente, essa transparência, ela é importante, por quê? Mais uma vez, o Felipe, como exemplo, que eu estou falando aqui agora, ele tem pontos cegos, ele acha que algumas coisas têm que ser de uma maneira que tem que ser, mas talvez quando nós damos aquelas ideias, que a gente joga luz, ele fala, puxa, legal, então a gente pode, como equipe, mudar isso aqui e chegamos a uma conclusão diferente e aprimorada. Quem está comigo aqui? Então, é importante essa comunicação. O que não pode acontecer, e vou falar sobre isso aqui depois, eu só vou adiantar um pouquinho aqui. Você faz parte do Ministério de Louvor, ou, mais uma vez, abre aspas, de todo e qualquer ministério da igreja, ou de uma célula, tá? E você vê algumas áreas que precisam ser melhoradas. E você não chega com o líder daquele ministério e você não fala. O que é o grande erro? 2 erros. Você ficar calado. Então, é bom você falar. A gente vive numa democracia, tem que falar. Mas o que é o segundo erro maior? É você falar, não para o Felipe. Você fala para outra pessoa do próprio ministério, ou para outra pessoa de outra igreja. Então, o Felipe não está sabendo o que está acontecendo, não tem oportunidade de melhorar como líder, e você ainda está fazendo uma coisa errada, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a maledicência. Então, observe, por isso que é importante a comunicação. Para quê? Para a gente poder, de alguma forma, se alinhar. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Terceiro benefício da transparência, gente, nós podemos usar, diga assim comigo, podemos usar a repreensão segundo a Bíblia. Ok? Veja comigo, por favor, Provérbios 27, vamos estar lendo os versículos 5 e 6. Provérbios 27, 5 e 6. Diz o seguinte, olha, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Olha só o 6, leais são as feridas feitas pelaquele que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Gente, olha só, então,
A transparência é importante porque ela me oportuniza eu repreender o meu irmão. E o que é repreender? Não é brigar com o irmão. Não. Repreender é em amor. Fala, querido, olha, aconteceu isso, aquilo ali, se a pessoa estiver em pecado. E a Bíblia fala isso aqui, querido. Vamos orar sobre isso aqui, vamos corrigir essa rota. Ore sobre isso. Isso é repreender, é mostrar o quê? A Bíblia para a pessoa. Mas olha só, então é melhor repreender do que amar a pessoa de maneira falsa. Aí no versículo 6 ele vai dizer que leais são as feridas feitas por quem ama. Por que é ferida? Porque muitas vezes mexe com o meu ego. Eu estou liderando algo, e quero só abrir um parênteses aqui de novo. Vocês têm liberdade, por gentileza. Eu tenho vários irmãos aqui que já estão vindo comigo para falar sobre várias coisas, no que diz respeito à minha pessoa, talvez à liderança da igreja. A gente ouve, quem está vindo sabe que eu ouço. Quem está vindo sabe que eu ouço. Então você deve vir mais vezes. Mas o que acontece? Só que, às vezes, quando a gente vai corrigir alguém, parece que a gente fere talvez a maneira da pessoa pensar, fere talvez o ego da pessoa, fere o orgulho, porque a pessoa quer que seja daquele jeito. Mas olha só, aquela ferida, ela é feita com lealdade, com transparência. Então isso é muito interessante. Agora, olha só, diga-se comigo, a repreensão tem que ser segundo a Bíblia. Por que a Bíblia? Olha só, às vezes a gente quer que alguém mude, e a gente começa a dar os nossos achismos. Olha, eu acho. Gente, até o discipulado não deve ser nada de achismo. Claro que às vezes a pessoa pergunta alguma coisa para a gente que não tem na Bíblia de maneira muito clara. A gente pode pensar e dar uma sugestão, mas cuidado para não estar no discipulado só eu acho, contando a sua vidinha, não. Nós temos que levar, quem é discipulado aqui por mim sabe, toda semana que a gente discipula, quem está comigo agora não faz mais aquele livro, já passou por essa fase. Mas nós sempre pegamos uma parte da Bíblia, não é verdade que quem é discipulado, eu pego uma parte da Bíblia, talvez 2, 3 versículos, vamos para a Bíblia, e aí a gente vai tirar benefícios daquele versículo ali, tirar ensinamentos, e depois a gente vai bater papo sobre outras coisas, mas é a Bíblia que nos transforma. Então, você não deve dar conselho, a sua transparência não deve ser só aquilo que você acha, tem que ser aquilo que você entende como uma verdade absoluta em nome de Jesus, amém, gente? Provérbios 12, 1, na NTLH, vai falar o seguinte: aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Provérbios 12, 1. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Watson, é importante transparência? Sim. É importante os irmãos falarem comigo? Sim. É importante vocês falarem entre vocês que lideram uns aos outros? Sim. Por quê? Porque uma vez que você é transparente, então se eu quero ser sábio, eu vou gostar quando alguém fala o seguinte: Watson, você não agiu da maneira correta. Logo, isso aqui é interpretação de texto. Logo, se eu não gosto, eu não sou uma pessoa sábia. Então, se alguém fala, poxa, realmente, eu vou pensar, vamos conversar sobre isso depois, realmente, olha, eu vou pensar, você tem razão talvez, deixa eu amadurecer um pouco essa ideia, a pessoa gosta. Só um tolo, a Bíblia fala aqui, que ele não gosta de ser corrigido, ele não aceita. As pessoas dão feedback para eles, são transparentes, elas mostram, elas são pessoas de vida, elas mostram o que está dentro delas, e essa pessoa rejeita de maneira ríspida. Isso demonstra que é alguém que não tem sabedoria para poder receber feedback. Então, só para mim poder reprisar aqui para você, benefícios da transparência. Primeiro, a transparência gera unidade e crescimento da igreja. Segundo, a transparência gera liberdade, dever de comunicação. E terceiro, a transparência gera, a gente pode usar ela como base para repreender segundo a Bíblia, ok? Deixa eu ver agora com vocês que estão aqui agora os malefícios da falta de transparência. Quando eu sou transparente, quais são os problemas que acontecem dentro da igreja? Primeiro problema, desonestidade. Gente, olha só, quando as pessoas sentem que algo está acontecendo e está sendo escondido delas, elas sentem-se traídas. Deixa eu dar um exemplo aqui do Felipe. Eu vou usar você até o final, tá, Felipe? Peguei até o final, Ctrl+C e usa para todo mundo aí. Se o Felipe é líder do louvor, ele está fazendo um trabalho excelente, inclusive, parabéns, viu, Felipe? Está sendo uma bênção com a sua equipe. Então, se ele percebe que algum de nós do louvor vamos nos queixar com outra pessoa de fora, ou talvez venha direto com o pastor, tem que vir comigo? Tem.
mas primeiro vá com ele. Se não corrigir, lembra do Mateus 18? Aí fala assim para ele, então, Felipe, vamos lá com o pastor para a gente poder pensar juntos? Aí vem comigo. Mas se ele perceber que as pessoas que trabalham com ele não são honestas com ele, não abrem o coração, não falam realmente o que acham, ele talvez pode sentir uma pessoa que é traída. Fala, puxa, o que custa ser transparente comigo? O que custa falar? Talvez se falasse me ajudava. Então, o malefício é o quê? A pessoa se sente como se fosse, talvez, traída. Isso não é muito bom dentro do processo de liderança. Mas o segundo malefício, gente, da falta de transparência é comunicação ineficaz. Diga assim comigo, comunicação ineficaz. Olha só, a falta de transparência pode dificultar a comunicação eficaz. Por exemplo, sem um entendimento claro do que está acontecendo, pode haver o que nós entendemos como mal-entendidos ou suposições errôneas. Cuidado com aquilo que a gente supõe. Eu suponho, quer dizer, eu acho. Quando você fala eu suponho, você está olhando pelas lentes dos seus óculos. Você não está olhando pelos óculos do outro, pela a visão do outro. Então, isso aqui é algo muito complicado. Então, olha só, às vezes alguém na célula fala uma coisa e o membro entendeu outra. Então, talvez o marido fala uma coisa e a mulher entendeu outra coisa. Então, quando tem esse desentendimento, é importante que tenha o quê? Uma boa comunicação. O terceiro malefício da falta de transparência são barreiras nos relacionamentos. Gente, olha só, isso pode resultar em sentimentos de isolamento e solidão. Então, muita gente tem perdido muita coisa por causa dessa falta de transparência. Então, é importante a gente ter isso com uma primazia fundamental em nome de Jesus. Por último, para a gente poder finalizar, a falta de transparência, ela gera o que nós chamamos de maledicência. Diga assim comigo, a falta de transparência gera maledicência. Maledicência nada mais é do que o rádio peão, a fofoca dentro da igreja. Acontece, não tem jeito. Deixa eu falar aqui para você, não é correto, meus irmãos. Primeiro, o que eu estou falando aqui agora, o Tadel, ele não tem a proposta de corrigir somente algumas coisas. Ele tem a proposta de nos receituar prevenções. Tá bom? Então, eu não sei, eu penso que não acontece nessa igreja fofoca. Eu penso que não acontece. Mas a gente só tem que usar como precaução para a gente poder se estruturar e nunca permitir que ela entre dentro da nossa comunidade, tá bom? Então, essa é a nossa intenção. Mas não é correto, por exemplo, muitas vezes a gente não concordar com a liderança de alguém, ou talvez estar chateado com a pessoa, e a gente chamar outros irmãos e começar a abrir o coração. Irmãos, eu já vi tantas vezes, a pessoa começa assim, olha, na Bíblia tem um negócio chamado, deixa eu lembrar daqui a pouquinho, a palavra técnica é sofisma, tá? O que é sofisma? Sofisma é uma pseudo-verdade. O que é pseudo? Pseudo, essa palavra pseudo é uma falsa verdade. A pessoa pega uma mentira, e ela pega aquela mentira, a mentira toda feia, e ela deixa a mentira toda bonitinha, toda cheia de ornamentações. Para quem olha de fora, fala o seguinte, puxa, realmente isso é uma verdade. Por exemplo, o que é uma pseudo-verdade? A gente chega com alguém e fala o seguinte, eu chego com a pastora Angélica e falo assim, pastora Angélica, poxa, eu não gosto nem de falar, olha só, olha a mentirinha arrumadinha, eu não gosto de falar, não sou assim, mas olha, pastora Angélica, sei não, viu, o Felipe está feio, no louvor, e o louvor vai acabar, não falar para ninguém não, mas olha, e começa, quer dizer, disfarçadamente, dentro da democracia, estou colocando aspas aqui, eu não sou transparente com o sujeito, meu líder. E eu falo o quê? Eu uso todo um arcabouço bonitinho, aí eu falo no final o seguinte, eu estou falando só para a gente orar, porque a Bíblia diz que há poder na oração do justo. Ok. Você está falando meias verdades, há poder mesmo,
Mas eu estou falando para a pastora Angélica, que não era para falar para ela, eu tenho que falar isso com o Felipe. Lembra lá do Mateus 18? Eu tenho que ir com o Felipe. Então, cuidado com essa questão aqui. Então, olha só, para deixar claro, é errado toda e qualquer opinião. Se eu tenho uma divergência, e divergência não é briga, gente. Divergência é opinião diferente. A gente tem que falar o seguinte: nós temos divergência, ou seja, nós pensamos diferente. Podemos trabalhar juntos? Podemos. Porque a Bíblia diz, o primeiro texto que eu li para vocês, de 1 Coríntios 1:10, tem o mesmo parecer. Ou seja, mesmo que vocês pensem diferente, cheguem à conclusão de ter uma decisão uníssona para ter a mesma direção. Então isso vai exigir de mim talvez o quê? Quebra de orgulho, abrir mão daquilo que eu acho que é verdade, para que a gente possa trabalhar de maneira correta. Então olha só, a única opção correta é eu chamar o Felipe e eu dialogar com ele sobre a questão. Então não adianta eu usar sofisma. Eu chamar a pastora Angélica, a gente pode chamar ela? Pode. Ela é pastora, pode chamar eu Andresa? Pode. Mas eu estou falando o seguinte: antes de chegar lá, a gente tem que chegar nele, tem que passar por ele. Então, eu não posso chegar com a pessoa, porque a única opção correta é eu chegar com a pessoa para poder dar a ela transparência no meu coração. Então, olha só, é só prevenção, cuidado com fofoca. A Bíblia diz em Provérbios 17, 14, você pode anotar aí comigo? Eu vou estar lendo aqui agora para você. Provérbios 17, 14 diz o seguinte: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Aí o texto salomônico vai dizer: desiste, diga assim comigo, desiste, pois antes que haja rixa. Desista, não continue com a pseudo-verdade, com a face de espiritualidade, dizer, vamos orar, não continua assim. Desista, antes que haja o quê? Rixa. Eu coloquei como uma ilustração aqui, estou quase chegando no final, tá bom? O rio Amazonas é considerado a bacia hidrográfica maior do mundo, de águas doces, né? E ela começa onde? Ela começa nas cordilheiras dos Andes, no Peru. Eu já vi reportagem que aquele rio, que eu já naveguei por ele muitas vezes, eu já entrei em barco, já passei 3 dias dentro daquele rio. Lembra, mãe? 3 dias, 4 dias a gente passa. Meu Deus, é uma coisa gigantesca, é fora do comum. Alguns locais a gente está no meio do rio, a gente olha para os lados e você não vê margem. Quase como se fosse um mar. Mas aquele rio, ele começa nas cordilheiras dos Andes, e por isso que é bacana o Tadel, porque o Tadel também é cultura geográfica, e lá começa o quê? Com uma pequena fontezinha de água. Eu já vi na reportagem, talvez dê uma googada depois, você vê aí, anos atrás eu vi isso no Globo Repórter, muitos anos atrás, e pronto, o cara falou, olha, aqui no Peru começa o rio Amazonas, e ele vai pegando o corpo, ele vai aumentando o volume, e chega num negócio estratosférico fora do comum. Essa ilustração vai falar o seguinte, é igual a contenda, ela começa com um pequeno pedido de oração. Começa com um pequeno, eu vou abrir meu coração para você me ajudar a orar sobre isso aqui. Começa com essa coisinha pouquinho, e depois alastra-se na igreja e vira uma confusão fora do comum. Veja comigo, ainda como caráter preventivo, Provérbios 6,19, a última parte do versículo 19, primeiro, se você ler o 16, 17, 18, você vai ver que Deus, ele aborrece 6 coisas, mas a última, o texto de Salomão vai dizer o seguinte, ele abomina. O que abomina? É como se fosse o seguinte, olha, eu não quero nem ver pintado de ouro, sai da minha frente. Essa é a ideia. O que ele abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Semeou contenda, mesmo que seja uma contenda bem bonitinha, tem todo um arcabouço de verdade, simplesmente uma pseudo-verdade, mesmo se for assim, a Bíblia fala o seguinte, Deus, ele vai odiar. Irmãos, por que tem contenda nas igrejas? Não aqui, de coração, aqui não tem, de coração mesmo, estou falando de verdade. Mas por que tem aí fora? Porque não tem transparência entre os irmãos. Eles se desentendem, eles têm visão diferente, eles não conseguem conversar de maneira razoável, não consegue expor o que ele acha para o outro, então começa a ter o quê? O disse-me diz. Vejamos o que Paulo fala, esse aqui é o último texto que eu vou ler para os irmãos hoje, o que Paulo fala, a carta à igreja em Éfeso,
ele vai falar o seguinte, no capítulo 4, versículo 29. Ele fala o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para boa edificação. Deixa eu abrir aqui um parêntese, eu vou continuar já já. Watson, eu tenho que falar, abrir meu coração, se eu estou insatisfeito? Tem. Para quem? Para o seu discipulador, para o seu pastor. Tem que abrir. Mas, então, a gente está no caso de liderança, a gente tem que ouvir todo mundo, entender, orar, pensar como é que a gente vai agir, tem que ser. Mas olha só, quando eu for falar com alguém, se eu e a pastora Angélica estamos debaixo do Felipe, o que eu vou falar para ela, eu tenho que pensar o seguinte: edifica a vida dela, vai trazer edificação, quer dizer, vai abençoar a vida dela, vai gerar sobre ela uma unção de Deus, o crescimento espiritual. Edifica ela, se não edificar, eu não posso falar. O que eu vou falar para ela sobre o Felipe, é necessário? É necessário falar? Será se realmente tem nexo? Será se realmente vai trazer mudança na situação? O que eu vou falar para ela sobre o Felipe, vai transmitir graça para a vida dela? Se não transmite graça, se não é necessário, se não edifica ela, a Bíblia fala o seguinte: eu não posso falar nada que esteja contra esses 3 princípios de quê? De edificação, de necessidade e de graça. Então, irmãos, só para você entender que quem é transparente vai com a pessoa. Ele não fica tecendo comentários, ele não fica construindo opiniões, porque ele entendeu a importância de uma transparência. Então, diga assim comigo: a transparência, ela tem que acontecer em 3 cenários. Diga assim: com os meus líderes, com os meus co-líderes e com os meus liderados. Por exemplo, só para me finalizar aqui, eu geralmente falo para quem nós acompanhamos, no dia a dia mais de perto, eu sempre falo o seguinte: olha, se eu não tiver a liberdade de ser transparente com quem a gente acompanha, talvez não é necessário a gente acompanhar. Como da mesma forma a pastora Angélica me discipula, e lá em casa é o seguinte, gente, lá em casa ela tem hora que ela entra como pastora, outra hora como mãe. Hoje eu fui almoçar lá, comi ovo, comi baião e também comi o quê? Chá. Hoje é da minha mãe, que a gente estava batendo um papo lá. Mas existem momentos que a gente vai conversar com pastores, da mesma equipe. Então existem momentos que eu sei que ela fala comigo, às vezes o pastor Santo dá uma direção. Então é importante eu entender o quê? Poxa, eu preciso acatar isso. Se eu não receber direções claras, como é que eu vou conseguir mudar? Como é que eu vou conseguir crescer? Então é importante que a gente entenda o seguinte: Deus, ajude-me a ser transparente. E também ajude a ser transparente com aquela pessoa que eu lidero. Por quê? Por que é transparente? Para a gente finalizar aqui, eu li para vocês agora, Provérbios 27, 5, que a repreensão, leais são as feridas de quem ama. Provérbios 27, 6. Muitas vezes a gente fere a pessoa porque a gente quer ferir, não, ela já está ferida. Nós queremos só mexer lá, para quê? Para que a pessoa possa se curar em Deus e ela dar a volta por cima e crescer. O versículo 5 fala o seguinte: o amor é melhor a repreensão franca do que o amor fingido. Então, até para a gente, irmãos, que está na frente de trabalho, não é fácil, né, pastor Angélica? Para quem lida sabe, muitas vezes a gente tem que ser transparente com a pessoa. Como é difícil, meu Deus, eu só estou sendo porque o Senhor manda eu ser. Mas a nossa vontade era deixar passar aquilo, deixa passar, não, a gente tem que ser, por quê? Porque isso é importante dentro do processo de liderança. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Diga assim: Espírito Santo, obrigado, porque eu sou transparente com os meus líderes, com os meus co-líderes e com os meus liderados, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente, até daqui a pouquinho nosso curso de celebração em nome de Jesus.